Agora, há uma coisa curiosa também no livro, porque, por estar falando de exilado, o livro ele poderia ter tido um tom de crueldade, daquela literatura de crueldade que a gente está mais acostumado, quer dizer, na descrição de torturas, de não sei o quê, e você, de certa forma, foge desses assuntos, quer dizer, foge no bom sentido, se ausenta de falar isso, porque o seu interesse é o conflito do exílio, não é isso? Quer dizer, como é que é isso? Eu acho que o objetivo, eu cuidei muito nisso, de evitar a heroicização dos dois exilados, né? Isso seria a situação de facilidade. Eu acho que tinha que evitar essa heroicização, evitar um livro de história só sobre a tortura, mas mostrar que a tortura, o exílio, cria um clima de tensão psicanalítico, né, que enfraquece, fragiliza e abre a guarda para a entrada justamente, ou do diabo, a gente pode chamar como quiser, ou da emoção forte, os sentidos, né, competindo ali com a razão, que fraqueja dentro daquilo. Então é um pouco essa situação limite do ser humano que eu quis retratar. Basicamente, principalmente um, que é o Fábio, que é esse catarinense, ele fraqueja, ele é mais fragilizado. O Lázaro, que é o baiano, o movimento negro, tem muito mais forte, consegue se adaptar melhor, passa a ideia de releva certos problemas, enfim, está mais adaptado, se adapta melhor e vai ganhando assim a simpatia de todo mundo, enquanto, mas enfim, esse é o dado, quer dizer, o ambiente potencializou, quer dizer, o ambiente, o exílio, a insegurança da vida ali, o desconhecimento das pessoas, da cultura, etc., potencializa a fragilidade em todos os sentidos. Então entra essa insegurança, inclusive ideologicamente. É porque há inclusive um movimento de que eles participam, são reuniões constantes, reuniões, e que não resulta em nada de absolutamente nada de prático, né? Quer dizer, é uma luta vã mesmo, quase, né? Aquela luta, quer dizer, no final diz assim, mas eles próprios se perguntam qual o sentido disso, né? Da gente estar se reunindo aqui, se as coisas estão acontecendo do outro lado do Atlântico e que a gente não tem condições, né? Quer dizer, esse sentimento de fracasso também é um dos dados fortes da psicologia desses personagens, inclusive da Mariel. Exatamente. Não, mas quer dizer, de uma certa maneira ela pergunta assim, mas vem cá, está tendo um movimento de massa lá, apoiando vocês, ou movimento da sociedade inteira? Cara, não, né? Quer dizer, não está. Então esse afastamento do sentimento real, porque eles vêm clandestinamente para o Brasil, e eles se dão conta aqui, para assaltar um banco, eles se dão conta aqui que as pessoas parecem tão bem, enfim, não é uma... Maracanã, tem aplauso, o Médici é aplaudido no Maracanã, isso um pouco quanto, assim, bom, isso cria uma sensação de que será que é por aí, que é a questão da luta armada também, né? Será que é por aí? Essa dúvida está posta e a francesa vai explorar muito bem essa insegurança deles, como querendo dizer aqui, já resolvemos isso, já teve 68, já... que também não é verdade, mas enfim, tem essa, né, ele começa a dar essas lições. Então eles ficam reavaliando sempre esse posicionamento ideológico político. Até hoje eles brigam com os argelinos e tal. Não, a coisa é dramática, exatamente. Eu acho que ao contrário, está resolvido de maneira mais objetiva e mais profícua aqui do que lá. Agora, é um livro que, na verdade, a tônica do livro, na verdade, ele embora trabalhe um ambiente político e trabalhe um movimento político, ele está muito voltado nas relações pessoais, né? Tá muito focada nisso. E tem essa questão da fragilidade que a gente comentou aqui bem, mas há uma questão da ilusão, né? Porque é engraçado porque constantemente os personagens sentem essa fragilidade, mas eles não admitem a fragilidade, o tempo todo eles estão resistindo, né? Quer dizer, como é o trabalho também dessa resistência dentro do livro, né? Exatamente, quer dizer, eu acho que, repetindo também, mas sempre assim, cutucado pelo sentimento do amor e tal, que então vai dormir e
pensa de novo na luta, vê notícias dramáticas de tortura no Brasil, de companheiros mortos aqui, etc. Então aí volta e depois vem de novo o amor, enfim, esse conflito, né, se mantém de maneira assim muito presente, mas a relação realmente essa parte do conhecimento da cultura política brasileira daquele momento, que está toda posta ali, porque eu fiz uma grande pesquisa também, desde nomeações de vice-presidente na época, a questão lá do Internacional de Porto Alegre, do time, acho que foi vice-presidente, não me lembro que foi nomeado em Brasília, enfim. Então, esses elementos todos estão ali postos, mas um pouco como um cenário, né? Mas eles estão todos postos ali, para quem se interessar, né, por movimento histórico. Eu acho que é importante para a nossa juventude, porque você tem um aluno, por exemplo, de 20 anos, ele nasceu então em 90, né? 1990, quer dizer, a 73 para ele era, como para mim quando estava lá, era como se fosse a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, eu acho que era um negócio distante. Então é importante que também se conheça essa época para que isso não volte mais, né? Quer dizer, eu acho que a gente vive um regime, quer dizer, com as críticas que são feitas aqui ou lá, com razão, mas a gente vive um regime de democracia, né? Quer dizer, o Congresso está aberto, a imprensa escreve, as assembleias nos estados estão aí, Câmara de Vereadores, enfim, os partidos políticos estão na legalidade, enfim, a gente vive um momento, quer dizer, então as pessoas que nasceram já nessa época acham isso normal, que sempre foi assim, mas não foi. Então é importante a gente lembrar que isso é uma conquista diária, a gente tem que ficar lutando sempre, porque isso pode, da noite por dia, desandar, né? Então acho que é um dado, assim, bom, mas esse ambiente, de fato, ele está pautado pela relação pessoal única e exclusivamente, entre os três, basicamente, né? Quer dizer, e mais ainda entre o conflito entre o Lázaro e o Fábio, onde toda a questão da condição humana, eu acho que é esse o ponto, a condição humana está tratada ali, quer dizer, então essa parte que eu disse há pouco, que cria essa ilusão realista, vem para contribuir para que isso fique mais estampado, quer dizer, que as grandes questões da condição humana surjam e permaneçam, quer dizer, apoiadas por esse entorno histórico. O livro está muito baseado no contexto histórico da época. Agora, a história não me parece ser o principal elemento do livro. O Humberto Eco tem aqui um trabalho que fala muito dessa questão do projeto literário e com o projeto científico que faz suas ligações, entendendo isso, então, como uma tentativa de apreensão do conhecimento humano, que é uma questão de conhecer o ser humano, a sociedade, né? Com esse programa. Então, essa questão, quer dizer, a história, a sociologia, a economia, etc., são feitos, e a literatura, então, na verdade, são metáforas, é uma maneira de traduzir, tentar traduzir o que vai na alma da sociedade. Então, essa ligação, esse diálogo entre a literatura, como eu disse no início, tem um compromisso apenas consigo própria, esse diálogo se faz com a história com o objetivo maior do entendimento do ser humano, do entendimento das contradições que navegam, né, com o ser humano, quer dizer, que essas contradições que fazem a história, que fazem a economia, que fazem a política, na verdade, fazem as guerras, né, que constrói o amor, que constrói a paz. Então, eu acho que no fundo é uma questão de guerra e de paz, quer dizer, é uma guerra, a história aparece para mostrar essa guerra, no caso, a tortura, o regime militar de exceção, etc. Então, isso é uma guerra, depois é uma guerra dos dois, uma guerra, né? E a tentativa de dizer, bom, de busca de uma paz. A paz seria, que eles ficam questionando, quer dizer, a paz seria o quê? Eu casado numa casinha, com filhos, com a Muriel, né? O outro, aí eu voltando para a Bahia, ficando lá, ter uma casa na beira do mar e tal, quer dizer, e vivendo em paz com o Brasil, de uma certa maneira. Então, é sempre a história, junto com os problemas de cada um,
Fábio e do Lázaro, que tem problema de ser diante de si próprio e diante da sociedade. Então, mas com o objetivo, finalmente, todas essas instâncias de pesquisa, de conhecimento, levam ao entendimento, única e exclusivamente, tentar entender como é que a gente se situa na sociedade, no mundo, qual a nossa posição no mundo, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente deve fazer, e a questão do humanismo. Eu acho que a lição que fica, eu também como leitor do próprio livro depois, é a busca do humanismo. Quer dizer, eu acho que a gente vive um momento extremamente ruim no aspecto em que essas questões humanistas são quase consideradas por vezes da juventude assim como uma coisa meio brega, cafona, isso quer dizer, a coisa da vitória a qualquer preço, ser aplaudido a qualquer preço, o interesse é a vitória, está vitorioso, vai sair, tudo que é jornal, está aplaudido, etc, etc. Não interessa como. Aí você fica, meu Deus, mas... quer dizer, então a questão do humanismo, que significa o quê? Paz, tolerância, né? Entendimento das diferenças, isso é o humanismo, quer dizer, a dação, dar-se aos outros, o entendimento que as coisas não são só para você, quer dizer, a competição exacerbada atualmente cria naturalmente, bestializa a sociedade, né? Então eu acho que isso está posto ali, quer dizer, essa competição com as forças reacionárias na época, uma competição entre si, entre o amor por uma mulher, no fundo é a angústia mesmo de bom, isso não é assim, quer dizer, há um mundo melhor, porque o Fábio ele estudou em colégio de padre, ele é religioso e ele tem atitudes altamente heréticas para ele, né, do que ele conhece como... E ele, então, vive também nesse conflito com algo, Deus, que seria um pouco a questão do humanismo, pura e simplesmente. É uma metáfora dessa relação de paz. Então, acho que a leitura, que eu queria que fosse lido também assim, né, fica essa lição de entendimento, de tolerância, de humanismo, que faz grandemente falta na sociedade contemporânea. Tá ótimo. Godofredo, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez pelo programa, pela perseverança, e hoje parece que é o grande programa que servirá com certeza de grande arquivo da cultura brasileira, particularmente da literatura, mas assim, extremamente útil eu sou da universidade, para as pesquisas, já é um arquivo para pesquisa, né? Então, parabéns por essa. Obrigado. Obrigado. A inadaptação do exilado. O tema é um tanto recorrente na literatura. Todo sentimento de perda, toda angústia promovida pela impossibilidade, toda vontade de voltar à pátria, produziram incontáveis tramas de cunho psicológico e político. Todo este universo está presente no romance A Maldição de Ondina, do português Antônio Cabrita, lançado pela Letra Selvagem. O livro é ainda uma espécie de elogio ao diálogo entre as diferenças. Em Maputo, em Moçambique, o escritor luso-moçambicano César está em crise. Não consegue escrever nem resolver os vários imbróglios de sua vida pessoal, que vão das dificuldades financeiras à convivência tensa com a ex-mulher. Por este universo transita ainda toda a confusão política do país, recém-saído de uma guerra civil, mas ainda marcado por profundas violências. É todo este caldo de cultura onde sentimos de perto o drama dos personagens e renovamos o conhecimento dos mundos novos criados pelos portugueses. A Moçambique de Cabrita nos é tão íntima quanto estranha, e esta disparidade de voz é que faz a grandeza do livro. O encanto pela África sempre esteve entre nossos interesses culturais primários. Seus reis e seus mitos fazem parte de toda a base de formação de nosso legado cultural. Por isso entendemos tão bem aquele continente, pois ele está também em nós, como mostra Coelho Neto em seu romance Rei Negro, relançado pela Batel em parceria com a Academia Brasileira de Letras. O romance conta de Macambira, um negro escravo que sonha com sua linhagem real, que ficou na África.
Coelho Neto dá mostra de um profundo e intenso conhecimento do tema. Com isso, o texto deixa de ser um mero panfleto contra a escravidão para se tornar um registro da base cultural que recebíamos então. Além do resgate de um linguajar à época inovador, o escritor fala das desumanas condições de sobrevivência daquela gente também nobre. É um livro tenso e belo pelos ensinamentos indispensáveis que comporta. As duas pontas de nossa ligação com a África, A Maldição de Ondina, de Antônio Cabrita, e Rei Negro, de Coelho Neto. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.